este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade, porque tudo que interessa ao empreendedor brasileiro está aqui. Eu sou a Raíssa Lomonte e você é sempre bem-vindo. Preço do diesel para as distribuidoras, a medida passa a valer amanhã. Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo e União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços tem novos presidentes a partir desta quarta-feira. Banco Central mantém taxa de juros em 13,75% e o impacto é grande para os pequenos negócios. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a Petrobras anunciou nesta quarta-feira a redução do preço do diesel para as distribuidoras. A redução vai ser de 18 centavos por litro. O valor passará de R$ 4,02 para R$ 3,84. O novo preço passa a valer a partir de quinta-feira. O preço da gasolina e etanol não sofreu alteração. Em nota, a Petrobras informou que a nova redução do preço do diesel é para manter a competitividade dos preços. E o Banco Central mantém taxa de juros em 13,75%. O impacto é grande para os pequenos negócios. Confira na reportagem de Camila Xavier. É cada vez maior o número de brasileiros que desejam empreender ou expandir um negócio. Nos dois casos, as pessoas deparam com o mesmo problema: falta de dinheiro para investir. Uma das opções é recorrer ao empréstimo bancário. Foi o que o Lucas fez, ou melhor, tentou fazer. Então, ano passado a gente chegou a pegar um empréstimo junto ao banco com juros pré-fixados. Então, independente do aumento ou diminuição da taxa de juros, isso não teria alteração para a gente. Esse ano a gente procurou novamente o banco, a gente pensa em abrir outras lojas, expandir, contratar funcionários. E agora, principalmente o Pronamp, a taxa de juros é atrelada à Selic, então são juros pós-fixados. E a gente agora fica um pouco receoso, estamos estudando direitinho para ver se vale a pena, porque a gente não sabe como vai ser no futuro essa taxa de juros aí. A Selic, taxa básica de juros do Brasil, é a principal ferramenta de controle monetário usado para regular a inflação. Ela funciona como um freio ou acelerador da atividade econômica, ou seja, quando está alta, ela diminui o consumo e, consequentemente, a inflação. Os bancos usam essa taxa como base para oferecer crédito. Quanto mais alta estiver a Selic, maiores serão os juros cobrados. Resumindo, pegar um empréstimo fica mais caro. Acaba atrapalhando a gente a criar novos negócios, criar novos empregos. Se a gente tivesse mais essa segurança, essa estabilidade, com certeza ajudaria muito a gente. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, manteve a Selic em 13,75% ao ano, mesmo em meio às pressões do governo federal para a redução. Embora a taxa tenha parado de subir em agosto do ano passado, está no nível mais alto desde o início de 2017. Os efeitos do aperto monetário são sentidos na economia. Quando a gente diminui a taxa de juros, vários projetos de investimento que não eram viáveis a 13,75 passam a ser, e as empresas vão reacelerar, elas vão recontratar, elas vão expandir a economia. Por outro lado, a gente vai ter um pico inflacionário, a gente queria trazer a inflação para dentro da meta, pode ser que com isso a gente tenha um problema para trazer a inflação para dentro da meta. De acordo com o professor, o momento é de cautela para os empreendedores que precisam de dinheiro. Buscar recursos para projetos que não vão trazer retorno financeiro à empresa pode não ser uma opção vantajosa. O que acontece quando a Selic sobe? A gente tem dois efeitos. O primeiro efeito é que o custo de capital para ele fica mais caro. Então, imagina que eu tenho uma padaria e que eu pego emprestado R$100 mil para modernizar essa padaria. E eu vou pagar de juro, vamos imaginar, 5%. Então, eu vou pagar 105 daquela dívida de 100 mil que eu paguei. Ou seja, eu preciso ter um lucro nessa padaria, nesse novo negócio, de 5 para justificar esse empréstimo, né? Eu devolvo os 100 mil, mais o lucro de 5 eu paguei. Acontece que se o juro for para 13%, muitas vezes o lucro da padaria acaba sendo totalmente consumido
por esse serviço dessa dívida. Então, aquele negócio que aparentemente era um bom negócio, ele acaba se tornando um problema para o empreendedor, porque é uma taxa muito alta e ele vai ter dificuldade para pagar isso, a margem dele cai muito, às vezes ele até inviabiliza o negócio dele. Por outro lado, quando a taxa está baixa, ele consegue captar recurso barato, ele consegue acelerar o seu negócio e pagar esse empréstimo e ainda ter lucro. Então, você reaquece a economia. Agora mais do que nunca, os pequenos negócios têm que se readequar, né? Agora, mudando de assunto, duas representações importantes para a economia brasileira têm novos presidentes. A Frente Parlamentar, que une a força política de deputados e senadores em prol do empreendedorismo, e a União das Entidades do Terceiro Setor, que representam supermercados, restaurantes, shoppings e outros segmentos. Juntos, o comércio e os serviços representam 67% do PIB. O repórter Márcio Fontinelli acompanhou o evento de posse. Vamos conferir. A presidência da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, Serviços e Empreendedorismo será dividida entre o senador Efraim Filho, do Partido União Brasil, da Paraíba, e o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. A diretoria será formada por mais 25 parlamentares repartidos em vice-presidências regionais e coordenações temáticas. Criada em 2015, a composição é responsável pela elaboração e a aprovação de projetos no Congresso Nacional, que impactam diretamente o setor. Entre eles, a reforma tributária. Já é uma discussão que está amadurecendo no Congresso Nacional, começando pelo Senado. A lei da desoneração da folha de pagamento, ela dialoga com a maior necessidade e o maior desafio do Brasil, que é gerar empregos, preservar aqueles, principalmente no momento que estamos ainda na rota de saída da crise da pandemia. São setores que foram extremamente sacrificados, obrigados a fechar as suas portas, resistiram. Então, não é hora de sufocar essas empresas extinguindo o benefício da desoneração. Muito pelo contrário, é hora de prorrogar, sonhar com a desoneração ampla e deixar essa porta aberta para quem quer crescer. Nós temos que ter um discurso que o Brasil entende. Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. E é isso que a lei da desoneração diz. Este é um trabalho que já nasce em parceria. A nossa Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, ela tem uma ligação umbilical com as organizações que representam legitimamente o comércio e o serviço em todo o território nacional. Essas diversas entidades, clubes de dirigentes lojistas, associação de bares, restaurantes, supermercados, do setor de transporte, de shopping center, da construção, eles se uniram, criaram uma entidade nacional, que é a União Nacional das Entidades do Comércio e Serviço, e essa entidade tem como objetivo fazer a defesa do comércio e do serviço. Mas para isso é preciso que tenhamos força política, organização política. E aí vem a Frente Parlamentar Mista, que é de senadores e deputados federais que compreendem a importância do comércio, a importância do serviço, pelos milhões de empregos que geram, pelos milhões de renda que geram, a importância no PIB brasileiro e, portanto, ter uma disposição de defender esse setor que é tão importante para a economia e não é só para quem é o empresário, não, para o consumidor. Como é que o cidadão pode viver num lugar se não tiver um comércio para abastecer, para atender às suas necessidades? Como é que alguém pode viver numa sociedade que não tenha estruturas de serviço, de saúde, de educação, de infraestrutura e vai por aí afora? Na solenidade, também tomou posse o novo presidente da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, João Galassi, que também é presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Eleito no dia 8 de fevereiro, Galassi aposta em um trabalho conjunto entre a entidade e o Congresso. A Unex representa as entidades que, ao total, geram mais de 27 milhões de empregos no país, já que detém 57% dos postos de trabalho. Não é a Unex que tem que ter uma grande, vamos dizer assim, exposição. São os deputados e senadores que defendem o comércio e serviço. Então, tudo que nós pudermos fazer para que essa frente seja a frente mais importante do Congresso Nacional e que isso resulte em propostas que melhore a qualidade de vida da sociedade brasileira, que melhore
o desempenho, a eficiência do comércio e serviços no país, nós estaríamos cumprindo a nossa missão. Entre as pautas para os 2 anos de mandato, João Galassi pretende levar ao Senado e à Câmara questões tributárias, trabalhistas, econômicas, de infraestrutura e de empreendedorismo, com foco na melhora do ambiente de negócios no país e ainda na eficiência e na competitividade para toda a cadeia nacional de abastecimento. Inicialmente, nós vamos debater a reforma tributária, o Best Before, o tema da simplificação das questões acessórias, ou seja, nós temos ali uma série de inutilidades que são feitas diariamente, que só geram custos e, ao mesmo tempo, encarece a operação do setor e que nada agrega de valor para a sociedade. Nós temos outras pautas também, como, por exemplo, a discussão do CARF, do voto de qualidade. O setor de serviço é o setor que tem mais crescido e esse ambiente depende muito. Ele é um fomentador de empregos formidável e o Sebrae está sempre atento a isso. Empregos formalizados, empregos que são independentes de empreendedores individuais, como é o microempreendedor individual, e sempre gerando emprego e renda. Esse é o binômio que o Brasil precisa e faz bem a todos nós. É isso aí. A gente vai para um intervalo e no próximo bloco você vai conhecer a história de empreendedores brasileiros nos Estados Unidos. Não sai daí que eu volto já. Já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição com muitas dicas para você. E olha só, o Brasil tem muitos sabores e um deles é a nossa tradicional coxinha. Tipicamente brasileira, a coxinha de frango nasceu em São Paulo e hoje já está, sabe aonde? Nos Estados Unidos, graças à perseverança de um casal brasileiro. O petisco Brazuca foi a primeira marca do mercado especializada na produção e entrega de coxinhas lá na terra do Tio Sam. E é com eles que a gente vai conversar agora com o Ricardo, que junto com a Vanessa lançou essa empresa deliciosa. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Raíssa. Eu que agradeço o convite. Direto de onde aí nos Estados Unidos você fala com a gente? Olha, eu estou em Nova York, estou especificamente no Brooklyn, aqui no centro de Nova York. Olha, hoje temos uma entrevista internacional. Muito bem. Ricardo, como vocês foram parar aí? Como é que começou essa história de coxinha? Olha, eu nunca tinha trabalhado com alimentação, né? Eu venho da área de marketing digital, né? Tenho esse background. A Vanessa, que é a minha sócia, é administradora, mas é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo. Acho que você tem que estar aberto para o universo, o que o universo tem para te oferecer. E foi exatamente com essa mentalidade que nós viemos para os Estados Unidos. Na época, a gente não tinha a ideia de empreender, né? Fazer algo com alimentação, mas nós estávamos abertos a essas possibilidades. Quando nós chegamos aqui, a ideia inicial era aprender o inglês, né? Viemos fazer o intercâmbio e depois retornar ao Brasil para aplicar esse conhecimento. A gente sabe que quem tem o inglês tem um salário maior, né? Tem mais oportunidades de mercado. E foi assim que a gente veio parar aqui nos Estados Unidos. A princípio, para aprender inglês, mas, como eu disse, a gente estava aberto às oportunidades e a gente enxergou que havia uma possibilidade de montar um negócio aqui, um negócio de coxinha autenticamente brasileiro. A gente sabe que o brasileiro ama coxinha e o americano a gente descobriu que ama também. Uau! E quando foi isso, Ricardo? Recapitulando? Olha, quando nós viemos fazer o intercâmbio foi em 2012. Em 2012 nós fizemos essa mudança e a empresa ela nasceu um ano depois, em 2013. E a questão da coxinha, por que vocês avaliaram que esse seria um bom negócio ao invés de, sei lá, brigadeiro, algum outro feijoada, algum outro prato? Por que a coxinha e onde vocês começaram a vender esse salgado? Olha, na verdade, o negócio surgiu de forma bem despretensiosa, né? Não foi algo extremamente planejado. A gente queria empreender e surgiu, na verdade, de uma oportunidade mesmo. A gente foi convidado, nós fomos convidados por uma
por uma festa de aniversário e nos foi dada a missão de levar coxinhas para essa festa. Para nossa surpresa, nós queríamos levar as coxinhas, mas nós queríamos comprar, não queríamos fazer, né? Só que nós não encontramos ninguém aqui no mercado, ninguém em nenhum local aqui em Nova York que fazia isso de forma profissional, que pudesse entregar para a gente. Então, nos restou a missão de enxergar ali no YouTube alguma receita que pudesse salvar a nossa pele, e a gente conseguiu encontrar ali uma receita, compramos alguns ingredientes, fizemos algumas pseudo-coxinhas, né, porque a gente não sabia modelar, fazer nada na mão nesse sentido, e a gente acabou levando aqueles petiscos ali para a festa, e para nossa surpresa foi um sucesso. Nessa festa tinham brasileiros e americanos, e aí essa nossa amiga que tinha nos dado essa missão de levar os petiscos, sugeriu, na verdade, a ideia. Ela falou, olha, assim como outras pessoas, assim como a gente, eu acho que outras pessoas também estão sentindo saudade desse salgadinho. Vocês haviam me dito que queriam empreender com alguma coisa. Eu acho que está aí uma boa oportunidade. E aí nós fizemos a lição de casa. Retornando, né, para casa, a gente começou a pesquisar de forma mais intensa e mais organizada para ver se não tinha ninguém realmente fazendo de forma profissional a produção de coxinha aqui nos Estados Unidos. E, para nossa surpresa, lá em 2012, não tinha ninguém fazendo isso de forma profissional. Saiu daí, então, a ideia de montar uma empresa especializada. Caramba, foi a primeira marca, né, registrada. Agora, como é que foi a questão, assim, de burocracia, de estar abrindo um negócio em outro país? Vocês voltaram para o Brasil, fizeram a pesquisa e quanto tempo depois retornaram para os Estados Unidos? Como foi essa parte também burocrática? Olha, na verdade, a gente não chegou a sair do país, tá? Quando a gente decidiu mudar essa chave, né, sair do estudante e começar a empreender, nós não havíamos saído dos Estados Unidos. Tudo foi implementado enquanto a gente estava aqui, morando, né? Eu acho que o maior desafio nesse processo, não só para a gente, mas para qualquer outro empreendedor, é justamente o processo de encontrar maneiras legais de exercer o que você pretende fazer aqui nos Estados Unidos. Então, acho que o principal desafio, logo depois que nós decidimos empreender aqui, foi como encontrar maneiras legais de continuar trabalhando aqui, né? Eu acho que esse é o principal desafio encontrado pelos brasileiros. E aí começou uma busca de entender qual era o visto mais adequado. Nós fomos buscar uma assessoria que pôde nos ajudar a entender qual era o visto que estava mais adequado para o nosso perfil. Nós fizemos a aplicação. Isso nos possibilitou trabalhar com o que a gente queria, né? Então, apesar de muito novos, nós já tínhamos uma carreira bem estabelecida, né, de certo sucesso aí no Brasil, e foi o que nos possibilitou encontrar o visto adequado. Eu acho que essa é o grande desafio que o imigrante encontra aqui. Fora outras barreiras, que são barreiras culturais, barreiras de língua, que acabam dificultando, mas que são inerentes, né, ao próprio desafio de empreender quando você decide fazer isso fora do seu país. Certo. Ricardo, eu quero muito saber mais, mas o nosso tempo está acabando. Rapidinho, antes da gente encerrar. Hoje vocês têm uma loja, é isso? Na verdade, nós temos 3 lojas físicas, trabalhamos com lojas temporárias que acontecem durante o verão e durante o inverno. Temos um serviço online, que é o único na cidade, né? Foi pioneiro nesse sentido, um aplicativo de entregas, onde o cliente ele consegue fazer o pedido, agendar esse pedido e receber tudo quentinho, como se ele estivesse pedindo, digamos, uma pizza na casa dele. A diferença é que ele vai receber um box recheado de coxinha e, enfim, aprovado pelos americanos e pelos brasileiros. Deu super certo, né? Depois eu vou dar uma olhadinha lá nas redes sociais para saber mais detalhes dessa história que eu adorei. Olha, obrigada pela sua participação, Ricardo. Muito sucesso para vocês. Eu que agradeço, Raíssa. E quando vocês estiverem aqui em Nova York, por favor, não deixem de passar no Petisco Brazuca. Com certeza, parada obrigatória. Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. Bom, dos Estados Unidos, agora a gente vai com outro evento aqui, é isso? A gente volta para o Brasil e vamos para Maceió, onde um evento reúne mulheres no poder. Acontece agora, lá na capital de Alagoas. Quem acompanha de perto é o Bruno Pressado. Boa noite, Bruno. O que a gente pode esperar desse evento? Como é que está a movimentação por aí? Então, a movimentação está grande, inclusive é um momento que a gente pode discutir um pouco da presença feminina dentro do cenário político, né? Boa noite, Raíssa, boa noite a todos que estão assistindo.
o Jornal do Empreendedor. O evento Mulher e Poder, uma reflexão necessária, é organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas e traz essa proposta realmente de estimular com que as mulheres participem mais do cenário político, também com outros tipos de debate, por exemplo, como o empreendedorismo, como a mulher poder, dentro do empreendedorismo, conhecer um pouco mais dessas ofertas que ela pode crescer dentro do seu negócio. Esse evento é feito em alusão ao Mês Internacional da Mulher. E, por exemplo, só para você ter noção, as mulheres são maioria no eleitorado brasileiro. Mas olha só, são representadas por apenas 26% nos parlamentos. E outra informação que é muito importante, mas infelizmente é um dado negativo, é que de 31 partidos, apenas 5 são representados por mulheres. Então, assim, o TRE traz essa proposta de trazer as mulheres nesse mês das mulheres para debater isso e ver formas do que as mulheres comecem a entrar de forma efetiva no cenário político, né? E durante esse evento a gente tem participação de grandes personalidades, como a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Maria Cláudia, a ex-governadora do Piauí, Margarete Coelho, que também faz parte do SEBRAE, e a Lazara Carvalho, advogada e defensora dos direitos humanos. A gente fez uma matéria bacana que vai passar na programação do canal Empreender e a gente vai acompanhar aqui toda a repercussão aqui no TRE. A gente pode ver que o pessoal está entrando, tem muitos estudantes aqui participando do evento Mulher e Poder, uma reflexão necessária. Está lotado, inclusive, tem uma cantora alagoana cantando nesse momento, a Irina Costa. Então, assim, é imperdível, vale a pena acompanhar e vocês vão ver a matéria completa na programação do canal. Tá certo. Bruno, acompanha tudo e conta pra gente. Obrigada pela sua participação. Até mais. Mês das Mulheres, a gente vai justamente falar de um outro evento muito importante. Mulheres líderes de todo o Brasil se reuniram lá no Rio de Janeiro para apoiar outras mulheres que querem empreender. Foi no WeForum com conversas e buscas de soluções. A reportagem é da Melina Saad. Um café da manhã para abrir o apetite para muita conversa, discussão de ideias e um dia inteirinho para falar sobre as pautas mais importantes da atualidade, sob a ótica delas. E o papo começou com a presidente da WIL, Women Leadership in Latin America. Ela explicou o trabalho da organização sem fins lucrativos que, desde 2013, atua no Brasil e na Colômbia em apoio às mulheres que querem empreender na América Latina. Então, a gente vem trabalhando com os programas que as empresas têm para atrair, reter e promover talento feminino. Então, desde o recrutamento de mulheres, olhar para os números que estão sendo recrutados, se temos números proporcionais de homens e mulheres, a promoção, métricas, para ver se os líderes estão efetivamente, que hoje em dia a maioria de homens, né, estão efetivamente preocupados com a diversidade de gênero nos seus quadros de promoção e também na atuação dos próprios CEOs, da agenda dos CEOs, se eles são participantes, se a alta liderança das empresas é atuante em termos de promover e fazer com que os seus números melhorem. Em quanto tempo a mulher vai levar para alcançar o homem em termos salariais? As pesquisas mais otimistas dizem que 80 anos. Segundo a ONU, pode levar 130 anos. Mas as mulheres do WeForum acreditam que esse tempo possa ser reduzido. São criadas várias políticas públicas, mas elas não são divulgadas, não existe uma campanha de conscientização. Então, as políticas públicas ficam esquecidas. Realmente, a gente tem que criar uma política pública e tem que criar campanhas para que a gente consiga chegar lá. Eu não digo daqui a 80, a 130 anos, não. Mas eu acho que daqui a uns 30 anos a gente vai estar no mesmo patamar. Tem vários indicadores que mostram duas coisas. Uma que você tem menos mulheres em cargos de liderança. Globalmente tem um estudo da Oliver Wyman que estudou 3.000 empresas nos Estados Unidos, só 6% das mulheres em cargos de liderança. E aquelas que conseguem romper o telhado de vidro, que a gente fala, e chegar lá, elas levam em média 6 anos a mais do que os homens. Então acho que é um duplo desafio. Chegar lá, e em quanto tempo você consegue ascender em cargos de liderança. Essas lideranças, mulheres que são sucesso, são referências para as outras mulheres. Para mim,
para todas as mulheres. Então, a gente ouvir as histórias, ouvir a realidade dos fatos, dita por outras mulheres, a gente consegue também pegar um pouquinho para a gente e adequar ao nosso trabalho e ao nosso interesse. Então, é muito importante que a gente ouça outras mulheres como referência na nossa vida. E a união faz a força, né? Gente, o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Mais notícias ao vivo às 7h30 da manhã e também às 11h30. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.